Olá, hoje é dia de Papo de Mãe, pessoal. Eu já tava com saudade das nossas lives do Papo de Mãe, que eu amo, que me acrescentam demais, que me enriquecem demais. Amo bater papo sobre maternidade, sobre família. Douglas, seja bem-vindo. Gente, olha, eu tô muito feliz porque a nossa convidada de hoje, beijo Lu! A nossa convidada de hoje é Thalita Malafaia Silveira, essa linda, maravilhosa, amiga querida, amo a família dela. Tá sendo uma alegria enorme receber a Thalita aqui. Oi, Thalita, ela já tá aí com a gente. Daqui a uns minutinhos eu já vou chamar a Thalita pra gente começar com força total. Olha, gente, enquanto vocês vão compartilhando a nossa live, eu sempre gosto de dar uma pincelada no nosso conteúdo aqui no Insta e divulgar a nossa agenda para vocês, né? Enquanto vocês vão chegando, enquanto vocês vão divulgando, ainda dá tempo, pessoal. O nosso bate-papo de hoje promete. Vamos falar sobre vida de mãe, o que muda na nossa rotina, no nosso casamento, com a chegada de um filho. Vai ser muito joia, muito legal. Chama a família toda aí e vem. E enquanto vocês estão aí compartilhando, eu vou pincelar o nosso conteúdo aí com vocês. Bom, como vocês sabem, toda segunda-feira nós temos o nosso queridíssimo Papo de Fé, que tem abençoado muitas vidas, tem sido muito jóia. Eu preciso compartilhar isso com vocês. O Papo de Fé tem transformado a minha vida, tem me edificado, tem me fortalecido, e os testemunhos têm sido assim incríveis, muito legal mesmo. Assistam as nossas lives do Papo de Fé. Segunda-feira, quando não é live, tem vídeo, tem post, tem sempre um conteúdo especial falando sobre o amor de Deus para vocês. Inclusive, já temos 2 lives confirmadas. No dia 12 de abril, no Papo de Fé, segunda-feira, teremos uma live com o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Gente, vai ser demais. Nós vamos falar sobre o cristão e a política. Não percam, vai ser muito, muito top, muito top. E no dia 19 de abril, uma segunda-feira do Papo de Fé, também está confirmadíssima a nossa querida Ana Nóbrega. Vocês não podem perder, gente. Papo de Mãe no dia 14 de abril, uma quarta-feira, toda quarta que a gente tem o nosso Papo de Mãe, que a gente ama. Nós vamos receber a doutora Denise Portugal. Ela já esteve com a gente no Papo de Mãe falando sobre emagrecimento, hormônios, e agora ela vem com tudo para falar sobre o tema do livro dela, que é Start para o Bem-Estar, mas nós vamos fazer uma abordagem diferente. Nós vamos falar sobre espírito, alma e corpo sarados, porque se o nosso espírito não tá legal, isso afeta a nossa alma, isso afeta o nosso corpo. Se a nossa alma não tá legal, isso afeta o nosso corpo, isso afeta a nossa vida espiritual. Enfim, tá tudo relacionado. Então, já se organizem para dia 14 estarem aqui com a gente também. E toda sexta, né, gente, porque a gente não para, nós temos o nosso Papo de Cozinha, com receitas da minha cozinha, da minha vida real, especialmente para sua casa, para sua família. Receitas práticas, deliciosas, coisa de mãe mesmo, sabe, gente? Tem que ser rápido, o filho cozinha junto. Inclusive, temos 2 e-books ali na bio para vocês fazerem download, tá à disposição de vocês, tem sido muito legal. Bom, conteúdo atualizado aí para vocês. Eu queria deixar um beijo para o pessoal que tá entrando. Jaque, linda, beijo! Diogo, Fabiane, Queca. Ai, gente, Ari, beijo, Ari, minha sogrinha. A Prisca, Thaís. Oi, Thaís, qualquer hora eu te pego para uma live também, hein, Thaís? Liliane, Juliana. Oi, gente, sejam muito bem-vindas. Thay, beijo, Thay. Gente, que alegria ter vocês com a gente. Vamos começar porque eu quero papear. Tô doida para trocar uma ideia com a Thalita, saber se o que acontece por aqui acontece por lá também. E eu espero que vocês gostem. Thalita, dá um oizinho para mim. Eu já vou te chamar pra gente conversar, pra gente trocar essas experiências de mãe maravilhosas. A Thalita, gente, é uma mãezona, é a mamãe da Helena, uma princesa sapeca que nem o Jorginho. Isso, Jaque, vamos compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo... Isso, Thalita, dá um oi aqui pra mim. Dá um oizinho que eu já vou te chamar. Ah, acho que eu já consegui aqui. Mas nós também estamos, né, Thalita?
Que linda! Seja bem-vinda, Thalita! Obrigada. Olha, estou muito feliz, eu estou muito honrada. Sabe que a gente tem um carinho enorme por toda a família. A família de vocês é maravilhosa, é super especial. Há muitos anos fazem parte da nossa vida. Vocês fazem parte da nossa vida de forma muito maravilhosa, edificante, uma amizade muito verdadeira. E te ter hoje aqui, trocando essa ideia de mãe comigo, olha, tá É, sendo assim motivo de alegria para o meu coração. a alegria é toda minha, a honra minha, o privilégio é meu. Muito obrigada pelo convite, né? As nossas famílias que já se conhecem há tantos anos e a gente também agora, né, que está se conhecendo melhor, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer. Agradecer primeiramente a Deus e a você pelo convite, que para mim está sendo uma oportunidade maravilhosa. Gente, eu estou acompanhando o seu conteúdo, Thalita, tá muito legal. Antes de qualquer coisa, eu quero contar para o pessoal, gente, se vocês ainda não seguem a Thalita, sigam. Ela tem dado muitas dicas de devocional. Gente, é muito importante a gente ter uma vida com Deus, uma rotina com Deus, uma conexão diária com o Senhor, para todas as áreas das nossas vidas. E a Thalita tem trazido isso com tanta graça, com tanta doçura, Obrigada. com tanto amor. E eu quero convidar todos vocês que estão nos assistindo a embarcarem nessa com a gente, né, Thalita? É Conta verdade. pra gente do teu projeto, conta um pouquinho do teu devocional, como tem sido essa experiência. Então, eu tenho Instagram, né, Babi, há pouco tempo. Na verdade, eu abri meu Instagram, que ele era fechado, eu abri meu Instagram no início do ano passado, né? E desde então eu tenho, assim, o Espírito Santo tem me conduzido para eu poder usar, né, essa ferramenta, essa rede social, como forma de falar dele também, né? Eu sou criada na igreja, eu sou filha de pastor e de pastora, e eu vi no Instagram uma oportunidade de poder passar o que eu sempre aprendi com os meus pais, né? Passar o que eu sempre aprendi na igreja, o que eu sempre aprendi dentro da minha casa. E eu, de alguma forma, eu tento passar, assim, de uma maneira simples, sem complicar, que às vezes a gente complica demais as coisas. Então, eu tento passar, assim, as coisas que eu sei, que eu aprendo, de uma forma bem simples e clara, assim, para todo mundo entender. E eu tenho, né, no ano passado, desde o início do ano passado, eu comecei a fazer algumas lives. Eu sou uma pessoa tímida. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa tímida. Eu sempre tive vergonha de falar, assim, principalmente, sabe? Até na internet eu sempre tive vergonha. Eu digo que o Instagram tem sido o meu laboratório, né? Que eu comecei a fazer algumas lives ano passado e a partir daí eu comecei, né, a fazer vídeos, a falar de Jesus através do Instagram, falar sobre devocional, a prática de você fazer o seu devocional, realizar o seu devocional todos os dias, de você dedicar um tempo exclusivo para Deus, só você e Ele, sem ninguém, sem nada interrompendo. Então eu comecei a usar meu Instagram para isso, né? E graças a Deus eu tenho sim, assim, sido muito abençoada. Eu tenho algumas pessoas vêm falar comigo no direct falando: poxa, Thalita, você, né, com a sua forma simples de falar, que as pessoas conseguem entender, eu também tenho sido abençoada, eu também tenho começado a praticar, né, o meu devocional, e isso tem mudado completamente, não só a minha vida espiritual, mas todas as áreas da minha vida. Porque quando a gente começa realmente, né, a dedicar um tempo exclusivo com Deus, de querer ter intimidade com Ele de verdade todos os dias, e não só quando a gente vai na igreja, ou não só em alguns momentos, mas todos os dias, tudo na nossa vida muda, né, Babi? Tudo, toda a nossa rotina, tudo muda. E eu tenho aprendido isso, então eu procuro passar isso para dizer assim, que não é exclusivo só para algumas pessoas, mas isso é para todo mundo, isso depende da gente, da nossa busca, né, da nossa vida, de quanta intenção nós temos em querer realmente uma vida de intimidade com Deus. Então, eu procuro fazer isso. E eu tenho participado de algumas lives falando sobre isso, falando também porque eu tenho uma filha, né? Eu sou casada, eu sou casada e tenho uma filha de 3 anos, né? Na verdade, ela vai fazer 4 agora em julho. Então, eu também compartilho um pouco dos meus momentos com meu marido, com a minha filha, né? Mostrando como é que é uma vida de uma mãe de primeira viagem, porque eu sou mãe de primeira Uma viagem, vida assim como real, minha você, amiga. é a vida Vida real, é. real. Porque às vezes as redes sociais costumam ser, as pessoas, sei lá, às vezes querem mostrar uma vida ou uma coisa que não é verdade. É E aí verdade. muitas pessoas embarcam nisso, né? Achando que todo mundo vive maravilhosamente bem por conta do que vê no Instagram, e não é verdade. Então eu também procuro passar o que eu vivo realmente, né? Não só
em relação à minha vida de devocional, mas em relação ao meu casamento e à minha família, né? A criação da minha filha. E E o que seu tá Instagram tudo também relacionado, é isso né? aí, tá De tudo uma relacionado. E o seu forma. Instagram também, que vem sempre, você sempre vem com dicas maravilhosas, né? Para mim, principalmente no papo de cozinha, porque eu não sou uma boa cozinheira, né? Eu não sou, confesso, quem gosta de cozinhar aqui em casa é o meu marido. Então, assim, É o você maridão. também, né? É ele que gosta de cozinhar aqui em casa, graças a Deus, né? Eu falo que Deus é maravilhoso, que ele une o útil ao agradável, né? Eu falo que ele que gosta de cozinhar, ele que gosta de fazer as coisas diferentes. E eu também, o seu Instagram que está sempre ensinando também, sempre com dicas maravilhosas, o papo de fé, o papo de mãe, né? O papo de cozinha. Então a gente está aí, né? Na mesma sintonia aí, tentando mostrar que a vida é real, a vida não é nenhum bicho de sete cabeças, é que a gente tem que fazer a nossa parte, tanto na vida espiritual como com a nossa família. E é mais ou menos isso. Muito bom, eu tenho acompanhado, gente, realmente muito edificante. Eu vi várias mensagens aqui elogiando a Thalita, o trabalho que ela tem feito, e realmente, gente, eu também posso testemunhar isso. Muito joia, muito bênção, acompanhe, vale muito a pena. É tanta bobagem que a gente vê nas redes sociais e a gente acaba não separando um tempo para ver coisas que edificam, que acrescentam, né? É Então verdade. fica essa dica aí, pessoal. E ó, venham comigo nos papos, são muitos papos, Thalita. Ó, eu confesso, antes da gente entrar mesmo no nosso bate-papo aqui, que o meu Insta também nasceu, ele é bem novinho, um bebezinho, não tem nem um aninho ainda. E começou também na pandemia, por força do meu pai e da minha mãe. Eles falaram assim: minha filha, você está em casa. Eu sempre produzi muito para Deus e sempre fui muito envolvida com ministérios, com os meus amigos. Eu fiquei muito. Eu já moro longe, né? Eu já moro em Santa Catarina e a família no Rio. Então já não é muito fácil manter o vínculo. E com a pandemia dificultou muito mais, né? É E aí a verdade. minha mãe falou, não, minha filha, vai, começa a pregar, faz o que você ama, fala do amor de Deus. E aí eu bem timidamente falei, se eu alcançar uma pessoa, eu já estou muito feliz. Foi o meu projeto. Começou assim. E aí Deus já tinha colocado no meu coração o Papo de Fé, foi o primeiro projeto. Aí, menina, o primeiro vídeo foi tanta visualização, o pessoal se animou de me ver no Instagram, porque eu nem sabia gravar um story até então, tá? Eu nem mexia. Um zero à esquerda no Instagram. E aí eu falei, meu Deus, e agora eu não posso parar. Porque alguém foi abençoado, eu não consigo parar. Deus fez aquilo arder no meu coração, aí vem nascendo, né? Papo de mãe, papo de cozinha. O papo de cozinha nasceu porque eu não tinha atividade, mais ideia de atividade para fazer com o Jorginho. E eu fiquei sem ninguém para me ajudar em casa por causa da pandemia. Eu falei assim: quer saber? Eu tenho que fazer tudo em casa, tem que cozinhar, tem que fazer tudo. Ele tá comigo, vai virar diversão, Isso aí. vai virar brincadeira. E olha, ele ama, e é um sucesso. Jorginho é o sucesso do meu Insta, né? Eu brinco, eu digo que eu sou só um detalhe. Ele é o Insta. E tem Verdade, sido muito crianças que. gostoso. Eu quero juntar ele com a Helena, né? Quero ver Ah, o que vão ser esses dois, o vai ser terror que eles vão bagunça passar. na certa. Bagunça na certa. Thalita, olha só, você estava falando de devocional, né? E aí, eu queria já, assim, começar até te perguntando, pegar esse gancho do que a gente estava conversando e saber como a prática devocional, como as tuas orações, como isso é, pode mudar a nossa vida e afetar e mudar também a nossa vida em família, o nosso relacionamento com o marido, com os filhos, com os pais. Porque o papo de mãe não é só papo de mãe, é papo de família, deveria ser. Eu brinco assim, né? Para toda a família. E eu acredito muito que quando Deus entra, ele faz a obra completa. Com certeza. Né? Então, você começa a buscar, você começa a colher frutos em todas as áreas. E como é que você tem experimentado isso? Tem feito a diferença no teu casamento, na criação da tua filha? Fez e faz toda a diferença em todas as áreas da minha vida. Não só no meu casamento, na criação da minha filha, mas em áreas individuais minhas também. Eu sempre vi os meus pais fazendo devocional, sabe? Separando um tempo para orar. E eu sempre falava para mim, meu Deus, as experiências que eu vejo, sabe? O Espírito Santo dando os meus pais, eu quero para mim. A forma que os meus pais servem a Deus, eu quero também. Então, eu sempre vi, sabe, meus pais como exemplo. E eu sempre falei que quando eu tivesse uma filha, eu ia realmente querer ser um exemplo de verdade, né? Não só de falar, mas de agir também com a vida. E eu casei com 19 anos, eu casei muito cedo.
E eu sempre falei, eu casei cedo e eu sempre falava, vou demorar para ter filho, né? Já que eu casei muito cedo, eu vou demorar para ter filho. E depois de 11 anos de casada que a Helena nasceu. Hoje eu tenho 15 anos de casada e a Helena nasceu depois de 11 anos de casada. Eu tinha 31 anos. E quando ela nasceu, eu, por ser mãe de primeira viagem e ser uma pessoa assim, como eu sempre desejei muito ter filho, e ela veio exatamente na hora que eu planejei, né? Assim, tudo eu fiz. Eu sempre fui uma pessoa muito organizadinha e até em relação a Helena, junto com meu marido, a gente se organizou, a gente planejou. E quando ela veio, assim, eu falei, eu não vou querer fazer mais nada a não ser cuidar dela. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade. Ó nós, ó nós. Deus me deu essa oportunidade de eu não precisar trabalhar, pelo menos nessa época, né? Que eu sei que muitas mulheres, não é a verdade, não é a realidade de muitas mulheres. Eu sei que muitas mulheres precisam colocar em creche, ou precisam deixar com os avós, né? Para poder trabalhar, porque, né, fazem parte, compõem, né, a renda da família. Só que no meu caso, graças a Deus, eu falei, não, minha filha nasceu, agora ela vai ser minha exclusividade, né? E por conta disso, a minha relação, a minha vida de devocional, eu deixei um pouco a desejar. Eu pequei nesse sentido, né, no início. E eu sempre reclamava, meu Deus, eu não tenho tempo de fazer nada. A minha filha, ao mesmo tempo que eu queria tanto a Helena, a mulher, a gente não dá para entender, né? Ao mesmo tempo eu reclamava, Senhor, eu não consigo fazer mais nada, nem meu tempo para tirar contigo eu consigo, né? Porque aquele negócio de tudo eu quero fazer, tudo eu quero saber em relação a Helena, eu falava que ela ocupava todo o meu tempo. E eu, no início do ano passado, o Espírito Santo me fez passar por uma situação que ele me fez repensar nisso, né? Thalita, realmente, será que você não tem tempo para dividir? Será que você não tem uma parte do seu dia aí para dedicar exclusivamente a mim? Porque o devocional é isso, né, Babi? Devocional é você dedicar um tempo exclusivo para Deus. Às vezes as pessoas acham que estão fazendo seu devocional porque estão orando e ao mesmo tempo estão cuidando dos filhos, ou porque está ouvindo a Bíblia, né, pelo celular e está arrumando a casa. Não, devocional é o tempo que você dedica exclusivamente para Deus. É só você e Deus, mais nada, mais ninguém. E eu estava deixando muito a desejar nesse quesito, principalmente assim que a minha filha nasceu. E quando eu realmente, né, o Espírito Santo falou comigo, me mostrou que não estava certo, que isso não estava certo, que se eu quisesse uma vida de intimidade com ele, e se eu quisesse que realmente toda a minha casa vivesse, sabe, uma vida de intimidade com Deus, eu precisaria mudar, eu precisaria ser o exemplo para eles, né? Assim como os meus pais, a minha mãe foi para mim, meu pai e a minha mãe. E eu comecei então a todo dia acordar primeiro que todo mundo aqui da minha casa, tanto do meu marido quanto da minha filha. E o meu marido sempre acordou muito cedo. Eu falei, para ser exclusivo com Deus, eu tenho que acordar primeiro que ele, que é minha filha. Porque depois deles acordados, não vai ser mais exclusivo com Deus. No meu caso, né? No meu caso. Verdade. Mas é bem assim. Não vai ser mais exclusivo, porque a minha filha, ao mesmo tempo que eu posso estar lendo a Bíblia, que eu posso estar meditando, que eu posso estar orando, ela pode, de repente, mãe, vamos brincar, mãe, vamos fazer isso. Ou meu marido, de noite, quando ele já tivesse chegado do trabalho, aí, Thalita, cadê minha janta? Thalita, isso. Então, eu entendi que não seria exclusivo com Deus. E eu comecei a todos os dias acordar primeiro que todo mundo da minha casa e a dedicar as primícias do meu tempo para Deus. Eu falo, né? As primícias do meu tempo. A primeira hora que eu levanto, eu oro, eu leio a palavra, eu medito na palavra, né? Eu reflito sobre o que eu tô lendo, eu escrevo, eu estudo. E desde então, quando eu me comprometi a fazer isso e tenho feito, tudo na minha vida mudou, sabe? A rotina da minha casa mudou, a minha vida espiritual mudou, a rotina da minha filha mudou, do meu marido, a vida deles em relação à vida espiritual mudou, porque a minha filha, né, depois que eu faço, que ela acorda, aí eu vou e faço, eu ensino ela a fazer o devocional dela, claro que do jeito de uma criança, né? Aprendi isso até com a minha amiga, Gabi, que é de colocar uma música para minha filha, ensiná-la a orar, ela acordar e já fazer isso também, né? Ela orar, ela cantar um louvor pela idade que ela tem, né? Ler, ela ainda não sabe. Então, eu pego a Bíblia do Cristãozinho, que é uma Bíblia infantil, eu pego e leio para ela. Então, eu faço meu devocional, a minha filha acorda, eu faço o devocional da minha filha com ela, entendeu? E por conta disso, tudo na minha vida. Eu era uma pessoa que tinha o costume de acordar um pouco mais tarde. Eu sempre gostei de acordar um pouco mais tarde. Né? Eu falo que eu sou cria de igreja. Então, eu sempre fui a primeira a entrar na igreja e a última a sair. Então, eu sempre dormi muito tarde. Sempre dormi muito tarde mesmo. Então, acordar cedo para mim, tirando o domingo da escola dominical,
sempre foi muito difícil. Eu sempre me programei para poder acordar um pouco mais tarde. Eu estava levando isso, eu estava trazendo isso para minha casa, para minha filha. Só que a minha filha tem 3 anos, né, Babi? Você mais do que ninguém entende que uma criança, principalmente na idade deles, eles precisam de rotina, eles precisam acordar cedo, eles precisam dormir cedo, né? Precisa fazer todas as atividades. E a minha filha, eu confesso que no início não estava fazendo por minha culpa, né? Por eu não ter eu não consegui, vamos dizer assim, acordar cedo. Só que hoje, por conta dessa minha prática de devocional, de fazer o devocional todos os dias, e não só não só assim quando eu quero, ou um dia sim, um dia não, ou 3 vezes na semana, mas todos os dias, isso mudou também. Eu falo que hábitos ruins antigos que eu tinha, que para mim estavam sendo ruins, né? Mudaram completamente com a prática do devocional. Por isso que eu falo que mudou a rotina da minha casa toda, mudou a rotina da minha filha. Né? Tudo mudou. A partir do momento que eu falei, não, as primícias do meu tempo eu vou entregar para Deus, sabe? E mudou para muito melhor, né? Com certeza, mudou para muito melhor. Tudo flui totalmente diferente. A minha casa hoje eu posso dizer que tem uma rotina que tem uma criança de 3 anos, entendeu? Porque a minha filha estava indo pelo mesmo caminho que eu, acordando tarde mesmo, coitada. Às vezes eu botava ela para fazer... Né? Com a gente, eles ficam acordados enquanto a gente não para. Ela só dorme na hora que eu vou dormir. E eu botava ela para fazer as atividades de manhã, porque ela estuda tarde, coitada, ela mais faltava do que ia, por culpa minha, né? Porque eu não conseguia muitas vezes acordar. Hoje não. Eu acordo cedo, logo um pouco depois ela acorda, e ela eu faço o devocional, eu falo que é o devocional dela, né? Eu faço o devocional dela com ela, levo ela para atividade, então ela não falta mais as atividades, vai para a escola direitinho, tem toda uma rotina certinho para uma criança de 3 anos. E hoje eu digo que é graças à minha prática de realizar o meu devocional todos os dias, de eu dedicar um tempo exclusivo para Deus todos os dias, graças a Deus. Deus colocou a casa em ordem, né? Vamos dizer assim, quando ele assumiu o lugar dele, o primeiro lugar, tudo foi para o seu devido lugar, né? É verdade. Tem vezes que a nossa vida está as prioridades estão tão bagunçadas que a nossa vida realmente desanda, né? Fica tudo uma loucura. Mas quando a gente começa a botar o Senhor no lugar dele, tudo vai se alinhando, tudo vai se encaixando e mudando para muito melhor. É bem assim. E a gente vai ter tanta coisa ainda para conversar, uma live é pouco. Tô sentindo isso. Não, e me conta uma coisa, com a chegada da Helena, o que mudou, em especial no teu casamento? Porque assim, a gente sabe que quando um filho chega, muita coisa muda, né? Eu também tive o mesmo privilégio, né, que você também acho que é uma coisa que não é uma regra mesmo, é algo que eu sempre desejei, e graças a Deus e ao marido, né, enfim, a família, a gente pôde desfrutar disso, né? Eu também sou mãe, minha profissão é mãe, aquela profissão que não tira férias, não tem final de semana, não tem né, feriado, é mãe. E eu amo isso, amo, às vezes é cansativo mesmo, então muitas vezes a gente chega no nosso limite, no esgotamento físico mesmo, como mãe, a gente tem as nossas coisas para fazer, e os filhos consomem mesmo. E isso às vezes espirra um pouquinho, né? Reflete um pouquinho no casamento. Como é que foi para vocês aí? Então, como eu falei, né? Eu demorei bastante para ter filho, justamente por eu ter casado muito nova, né? E depois então, assim, tudo, claro que a gente tem que sempre aproveitar com o marido, mas eu tentei aproveitar o máximo em relação a viajar, ter um tempo só eu e o Anderson, nesses 11 anos de casada, só eu e ele, porque eu fiquei 11 anos sem ter filho. Depois que a Helena nasceu, eu acho que isso, não só para mim, mas eu acho que para todo mundo, assim que você tem um filho, né? E principalmente que é o primeiro filho, você fica ali naquela tensão, né? Que você tá aprendendo muita coisa, né? Tá vivendo muita coisa, você fica naquela tensão ali, só você e o bebê, e às vezes, né? Algumas vezes você acaba esquecendo, né? Do cônjuge, no meu caso, do marido. E isso não pode acontecer, né? Graças a Deus, assim, eu falo que a minha família toda, não só eu, meu marido e minha filha, mas toda a minha família, eles sempre me ensinaram de alguma forma. Em relação a priorizar, né, a esposa, o marido, meus pais sempre me ensinaram isso. Eu sempre vi a minha mãe, né, tendo eu e os meus irmãos como uma prioridade, mas também tendo o marido dela como uma prioridade acima. Porque na Bíblia fala, né? Primeiro isso, né? É isso aí. Primeiro é Deus, depois somos nós, né? Nós mesmos, nós.
marido, filhos e igreja. Eu sempre aprendi essa ordem de prioridade, porque a mulher, se deixar, tem tudo é prioridade na vida da mulher, né? Quando o filho chega, então, aí fica aquele negócio, o filho é exclusividade. E muita coisa mudou porque eu, no início, eu falo que eu sou uma pessoa muito apegada, né? Eu sou uma mãe muito apegada. Minhas amigas que convivem diretamente comigo falam, Thalita, você é muito sufoca. Mãe sufocadora, né? Aquela mãe sufocadora. E eu lembro que Mas no é tão bom, início... né? eu lembro que no início, assim, o meu marido, Anderson, ele teve muita sabedoria, muita paciência comigo, porque tudo era Helena. Tudo era Helena, 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 sabe? E eu deixava a desejar em relação à minha vida como mulher do Anderson, né? Como esposa. Só que graças a Deus pelo marido que eu tenho, né? Pelo meu casamento, pela intimidade que a gente tem, por ter muitos anos de casado, e a gente ficou muito tempo só eu e ele, só eu e ele. Então a gente, só de eu olhar ele, eu sei que ele não tá gostando, que não tá acima certo de isso. tudo. Isso. E o Anderson sempre foi uma pessoa muito sincera, sabe assim? Porque às vezes a gente vive num casamento, mas infelizmente nós não somos sinceros com os nossos cônjuges. E o Anderson sempre foi muito sincero. Quando ele tava vendo que, ó, Thalita, peraí, ó, tá errado isso aí. Eu tô ficando em desvantagem, vamos dizer assim, porque se você não souber conciliar o seu casamento, né, a sua vida conjugal, você e seu marido, com os filhos, algum lado vai sempre sair em desvantagem, concorda? Algum lado vai estar sempre em desvantagem em relação ao outro. E graças a Deus eu sempre tive o Anderson, assim, uma pessoa muito sincera, com muita sabedoria. Ele, como ele, a mãe dele, né, teve a irmã dele mais nova, ele é 15 anos mais velho que a irmã dele, a mais nova, né? Quando ele tinha 15 anos, a Mona Lisa nasceu. A Mona Lisa nasceu, eu falei, é temporão, né? Que fala, mãe que teve o filho mais tarde. A dona Jane, minha sogra, ela tinha 42 anos quando teve a Mona Lisa. E como ela tinha que ir trabalhar, o Anderson que cuidou da Mona Lisa. Ele que cuidava da Mona Lisa, né? Então, assim, quando a Helena chegou, ele já sabia fazer tudo, muito melhor do que eu. Graças a Deus, muito melhor do que eu. Então, ele mais ou menos que entendia. Ele entendia a situação que eu estava passando justamente por ele ter cuidado da irmã dele, ter criado a irmã dele, entre aspas, ajudado a irmã dele com a mãe dele. Né? Então, ele sabia da minha dedicação ao extremo pela Helena, da minha preocupação, e ao mesmo tempo ele sempre me ajudava, ele sempre me ajudou muito, até hoje ele me ajuda muito. Ele é um pai maravilhoso em relação, principalmente, à criação da Helena. Ele é um pai responsável, ele, desde que ela nasceu, troca a fralda, dá banho, dá comida, leva para a escola quando tem que levar. Então, eu, graças a Deus, eu tive um marido e tenho um marido companheiro, né, que me ajudou e que nesses momentos que eu deixava ele um pouco de lado, ele falava, Thalita, acorda para a vida, nem só de Helena se vive. Né? Eu sempre tive esse marido sincero para me falar, o que muitas mulheres não têm. Né? E que às vezes, inconscientemente, eu sei, como eu fiz algumas vezes, acaba deixando o marido de lado. E não pode acontecer, porque eu já ouvi histórias e a gente vê por aí casamentos que terminam justamente com a chegada dos filhos. Né? Uma coisa que tinha que ser para a família comemorar, para a família estar unida, para a família estar junto ali na criação dessa criança, e muitos acabam se separando, se divorciando. E eu sempre falava, meu Deus, quando eu tiver meu filho, não vai ser para divorciar, não. Vai ser igual o casamento dos meus pais. É para a vida toda, e a minha filha ter o meu marido e a mim como exemplos. Né? E, infelizmente, isso não é uma realidade justamente por isso. O que mudou na minha casa, né, que você perguntou, é em relação a você, às vezes, deixar de lado o marido ou a esposa, né? Quem é homem. Mas, graças a Deus, eu tenho um marido que soube conciliar isso, que soube lidar bem com isso, que teve sabedoria para me alertar, né? Sabendo o meu jeito, como eu sou, para me dizer, Thalita, não é assim, olha, não é o tempo inteiro a Helena, não. Principalmente quando ela estava nos primeiros meses, né? Que é mãe, tem que acordar para mamar. Desafio pra gente também, é um desafio. Foi um desafio para mim, muito grande pelo meu jeito, mas graças a Deus eu sempre tive o Anderson, que sempre me orientou, sempre me sinalizou. E até hoje, né? Como ela tem só 3 anos, eu me preocupo muito com isso. Eu tento conciliar sempre em relação à minha vida como esposa e à minha vida como mãe. Porque existe diferença. Eu não posso ser mãe do meu marido e nem esposa da minha filha, entendeu? Exatamente. Porque muitas pessoas, infelizmente, né, acabam trocando e confundindo.
E eu tenho Invertendo os aprendido papéis. isso aí, eu não posso trocar os papéis. A Helena é minha filha, o Anderson é meu marido. Eu preciso sim ter o meu tempo com ela, mas eu preciso também ter o meu tempo de mulher com ele, né? Que Isso é tão difícil, né? Ainda é mais assim, ó. Eu vou te dar até como exemplo meu, assim, eu não tem ninguém que me ajude com o Jorginho direto, só sou eu, o Igor e ele. Então, você equilibrar tudo isso muito é difícil. muito difícil. Você tem que ter uma pessoa do seu lado que tenha muita sabedoria também para entender esse momento, porque também é um momento que não vai ser para a vida toda, né, Babi? E não Eles... entrar naquela competição, porque É às isso vezes aí. você falou algumas coisas muito importantes, Thalita, várias, né? Mas eu vou destacar duas. A questão dos pais colaboradores, dos pais que se envolvem, que vestem a camisa, dos pais que, se for preciso, eles viram até mães, de certa Isso aí. forma, dão O mãe, Anderson dão é filho. desse tipo. Gente, isso é tão especial porque tira um pouco da sobrecarga, porque é um desafio muito grande para a mulher que tem, ainda mais que tem o nosso perfil de mãezona mesmo, que veste a camisa e é intensa na maternidade. Chega uma hora que a gente se cobra muito, até emocionalmente a gente se desgasta demais. Então, quando a gente tem um companheiro, tem um marido que abraça, causa, eu, graças a Deus, também tenho um maridão, é muito mais leve, É né? A verdade. gente pode dar aquela respirada, e aí eu vou entrar na segunda coisa que você falou, que eu achei muito legal e muito importante, que é a questão da gente não se abandonar. A gente não pode esquecer que existe a mãe, mas existe uma mulher, que é a esposa. Então a gente não pode. Tem muita mulher que se torna mãe e para de cuidar do corpo, da pele, do cabelo, mas não é por um tempo. Para e para mesmo. Porque às vezes no início é É, compreensível. A gente ficar uns preciso. meses ali, até o primeiro ano, vamos dar uma colher de chá. No primeiro ano é a adaptação. Mas depois a ficha precisa cair, a gente precisa começar a se reencontrar, a se equilibrar de novo, né? E eu vejo muitas mamães que se abandonam e não se encontram. É verdade. E isso afeta o casamento, e isso afeta até o relacionamento com o filho, porque quando a gente não se ama, a gente não consegue transbordar o mesmo amor de quando a gente está plena, de quando a gente está feliz, quando a gente está em dia com a gente mesmo, né? Então, eu vou deixar aí, dentro do que a Thalita está falando, uma dica para as mamães. Não se abandonem. Se amem, se cuidem, tirem umas horinhas. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Eu tiro uma vez no ano para ir no salão e dar uma geral. Olha, uma vez no ano para pintar o cabelo, tudo. Eu passo o dia inteiro. Aí o Igor me dá esse suporte, né? Mas uma vez no ano, a gente precisa, nem que seja uma vez no ano, É entende? verdade. Fazer uma caminhada, ter umas horinhas, uns minutos de devocional, ter um tempo com Deus. Não se percam, mulheres. E não deixem o marido de vocês em esquecimento também, né? Porque quando você acordar, pode ser que seja tarde demais. É E o verdade. filho é para ser bênção, como a Thalita falou, né? Não façam da sua bênção uma maldição, né? Não permitam que... Tem até uma palavra que eu ouvi uma vez, eu não lembro quem ministrou, mas foi uma palavra que marcou muito a minha vida, que era a maldição da bênção. E realmente, Deus dá as coisas para serem bênção para nós e a gente, por não saber administrar, deixa com que elas virem uma maldição. Então, que os nossos preciosos, amados e apaixonantes filhos sejam sempre bênção na nossa vida, que o nosso casamento colha frutos de bênção com a chegada dos nossos filhos, né, Thalita? Eu acho que é bem por aí esse equilíbrio, né? É verdade. Até porque, olhando assim para nossa família, os filhos, né? É aquele clichê, mas é verdade. A gente cria para o mundo. Depois, por exemplo, a minha mãe e meus pais, se eles vivessem, por exemplo, se vivesse a vida inteira em função dos filhos, só os filhos, só os filhos. Hoje, os três filhos dela são casados, né? Cada um Vamos com a sua supor, vida, com a isso, sua cada um com a sua família. vida, cada um com a sua independência. Então, assim, querendo ou não, a gente precisa se priorizar também, né? Porque os filhos, uma hora, eles vão ter a vida deles e é preciso, é necessário. E se a gente ficar ali com aquele vínculo eterno de que não, é tudo meu filho, é tudo minha filha, a vida passa, a gente não se cuidou, a gente viveu em função de um filho que depois ele não vai retribuir
porque ele também precisa viver a vida dele, ele também precisa ter independência dele. Então, ele não vai retribuir da forma que a gente quer que retribua, né? Sendo que a gente seja uma exclusividade deles. Não é. Então, a gente precisa, sim, se cuidar, a gente precisa, sim, se priorizar. Claro que eu acho que também, Babi, a gente tem que respeitar os ciclos da nossa vida. A gente precisa respeitar os momentos. Existem momentos e momentos. Claro que quando você tem um filho, principalmente da nossa idade, da idade dos nossos filhos, né? Que hoje tem 3 anos, a gente sabe que a atenção é redobrada, o cuidado tem que ser maior, eles dependem muito mais da gente, a gente sabe disso. Mas mesmo assim, a gente encontra o tempo para cuidar da gente. Mas eles não vão ser eternas crianças, eles vão crescer. Só que tem mães que acham que os filhos são eternas crianças, dependentes delas totalmente. Não, os filhos crescem, então a gente tem que respeitar os ciclos das nossas vidas e se cuidar mesmo, né? Os filhos já estão adolescentes, já estão jovens, você não precisa ficar, né, ali 24 horas em cima do seu filho. Se você tem certeza que você ensinou certo, né, que você é um exemplo para eles, gente, isso aí é deixar eles irem também, você se olhar, se cuidar, você tem um marido, você é casada, ele sim depende exclusivamente de você, você depende exclusivamente dele. Então a gente tem que parar para prestar atenção nisso, porque realmente quando a gente se torna mãe, a gente se esquece de tudo e só exerce o papel mãe, né? O papel esposa, o papel às vezes, né, dentro da igreja, né, o ministério, o papel às vezes profissional, a gente vai fazendo de qualquer jeito. Quando não, né? Quando não pode ser assim. A gente tem que respeitar os ciclos, os momentos da nossa vida. Óbvio que a gente tem que sim se dedicar aos nossos filhos, mas a gente também tem que cuidar da gente. Porque os filhos olham pra gente. E se a gente tá mal, se a gente não tá bem, eles vão enxergar isso na gente. Eles vão... E vai refletir neles. Isso, vai refletir neles, exatamente. Vai refletir neles. Eu costumo dizer que as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Não adianta a gente ensinar uma coisa para o filho, ensinar o que é certo e agir de forma diferente. O filho, no início, ele vai fingir que não está enxergando, mas vai chegar uma hora que ele vai perceber ou ele vai demonstrar que está percebendo. E aí, ao invés de a gente plantar algo bom no nosso filho, a gente vai plantar algo ruim. É por isso que eu entendo assim, né? Claro que cada caso é um caso, mas muitos filhos de pastores, né, acabam não tendo um amor pela igreja, não se aliançando tanto com as coisas de Deus, porque às vezes as palavras dos pais estão em contradição com as atitudes. E não, às vezes, muitas vezes também não é por mal que isso acontece, né? Aí chega em casa, vê os pais falando mal de alguém, vê os pais tendo outra atitude, mas chega no púlpito, uma bênção, glória a Deus. Isso vai quebrando tudo que você vem construindo ao longo dos anos na vida do seu filho, tudo que você vem plantando, isso vai botando por água abaixo. Então, eu super concordo, Thalita. Eu acho que a gente tem que equilibrar, a gente não pode se abandonar, a gente não pode esquecer que a gente é esposa, que a gente tem família, que a gente tem ministério. E, em especial, a gente precisa vigiar muito com o que a gente fala e o que a gente faz. Eu acho que são, sim, os pontos fundamentais para o sucesso dos nossos filhos em todas as áreas da vida deles. Achei muito legal quando você falou que você sempre quis que a Helena tivesse em você um referencial. Eu também sou muito preocupada com isso em relação ao Jorginho. Sempre falei isso e tenho muito cuidado com isso. Mas até em relação a isso, eu queria te fazer uma pergunta. Você já se pegou repetindo alguma atitude, alguma coisa que a sua mãe fez, alguma atitude da sua mãe, que de repente você até criticava, mas assim, você já se pegou repetindo isso com a Helena? Já. E ela tipo, quando a gente era mais nova, né? O meu pai, ele sempre, pelo menos uma vez na semana, ele sempre fazia o cultinho doméstico, né? Assim, ele reunia a gente, eu, meus irmãos, né? E minha mãe. E mesmo a gente já sempre ia para a igreja, independente de igreja, independente de qualquer coisa, ele sempre reunia a gente na nossa casa, nós 3 juntos, fazia a gente orar, lia um versículo da Bíblia, explicava esse versículo pra gente, né? Um cultinho doméstico mesmo. E isso com a vida corrida que ele sempre teve, a vida corrida dos meus pais, mas desde pequeno eles sempre ensinaram a gente a priorizar Deus. Deus acima de todas as coisas. E muitas vezes com meus pais fazendo isso, eu ficava, ai, que saco. Adolescente, né? Às vezes queria estar com as amigas, né? Queria estar fazendo alguma coisa e estava lá. Não, tem que ser justamente, né?
calhava, às vezes, de cair na hora de que eu queria estar fazendo qualquer outra coisa, menos aquilo ali. Quando eu era adolescente, principalmente. E hoje eu trouxe isso para minha casa, que eu aprendi, mesmo muitas vezes eu reclamando desses momentos, mas hoje eu sei, né, que é fundamental, que é essencial, se você quer passar para os seus filhos que Deus precisa ser a sua prioridade, você precisa, né, fazer isso, precisa ensinar, e desde novo mesmo, assim como os meus pais sempre me ensinaram, e sempre fizeram, mesmo eles tendo a vida mais corrida que vocês possam imaginar, eles sempre priorizaram e sempre fizeram. E eu trouxe isso para minha casa, para dentro da minha casa, minha família, que eu, meu marido e minha filha. E às vezes eu vejo a Helena, muito engraçada, né? Que eu sento com ela, né, para fazer o devocional dela, para gente ler a Bíblia dela. Mãe, que saco, eu já sei dessa história. Mãe, de novo isso, minha filha, mas é todo dia, sabe? Tentando explicar. Então, eu fico vendo ela e fico me vendo. Claro que eu não lembro de muita coisa, eu com 3 anos, mas eu lembro de eu um pouco mais velha e eu reclamando. Ai, mãe, de novo. Sim, a gente já fez isso ontem, tem que fazer hoje de novo, sabe? Reclamando. E eu vejo isso da minha filha às vezes. Ai, mãe, ela com 3 anos, né? Mãe, eu já sei dessa história, mãe. Você já contou de novo a mesma história? Eu falei, a mesma história, Helena, a mesma história. Tem que gravar. É Deus, sabe? Tentando, às vezes é por obrigação mesmo. Eu aprendi isso na minha casa. Muitas vezes eu fiz coisas, minha mãe me obrigou a fazer coisas que eu não queria, mas que hoje eu, como mãe, eu vejo que são fundamentais, são essenciais se você quer que seus filhos cresçam acreditando que existe um Deus, acreditando e servindo a um Deus verdadeiro, tendo Deus como seu único e suficiente Salvador. Muitas vezes você vai ter que sim mandar por obrigação seus filhos para a escola dominical e para a igreja, assim como eu fui mandada, e eu posso ter reclamado muito sim na época, mas hoje eu dou graças a Deus pelo incentivo, pela força de vontade dos meus pais, porque eu sei que muitas vezes é também sacrificante para eles, né, para os pais que tem que estar ali o tempo inteiro, mas a minha mãe sempre teve uma certeza, e ela fala isso, que isso que ela sempre fez, que meus pais sempre fizeram, iam gerar frutos bons. Alguma hora ia gerar frutos bons. E eu tenho certeza que hoje eu sou fruto disso, dessa insistência da minha mãe em relação a ir para a igreja, em relação a fazer o seu devocional todos os dias, em relação a ter uma vida de intimidade com Deus, você individual, e não só porque eu sou filha de pastor, ou não só porque eu sou filha, né, do Silas ou da Elisete, mas é porque eu sou um indivíduo e eu preciso ter a minha vida com Deus. Isso que eu aprendi com os meus pais, eu tô passando para minha filha. Mesmo se ela reclamar, se ela chorar, se ela resmungar, vai ser na marra muitas lá vezes. Na frente a gente conversa, né? Isso aí. Lá na frente você vai entender, minha filha, porque a mãe falava, na frente você vai entender. Calma, uma hora você vai ser. A minha mãe verdade, falava você vai ser mãe. filha, lá na frente. É isso aí. Né? Então, E graças a Deus. Assim. E é exatamente assim. Hoje eu vejo assim, tanto que eu falo, ai meu Deus, eu já pedi perdão, mãe, me perdoa por tantas vezes reclamar de tantas coisas, mas só hoje, sendo mãe, que eu entendo, né? Eu acho que isso é para todo mundo que vira mãe, né? Quando começa a lembrar das vezes que fez malcriação ou que desobedeceu os pais, e lembra dos nãos que a sua mãe te deu, né? Das broncas que a sua mãe te deu, aí você se torna mãe, vem tudo na tua mente, você fala, meu Deus. Como eu fui. Eu ia até te perguntar isso agora, se o teu olhar para tua mãe mudou, porque a experiência mais forte que eu tive o Jorginho, foi emocionante demais, foi lindo. Eu cheguei em casa, eu tive uma crise de choro. Aí o Igor assim, meu Deus, ela tá tendo depressão pós-parto, ele pensou tudo, né? O que ela tá chorando? Eu falei, eu tô chorando porque eu tô vendo o quanto a minha mãe me ama. E aí eu comecei a chorar, mas era um choro assim de gratidão, um choro de alegria, que eu entendi a dimensão do amor dela, o zelo que ela teve por mim a vida inteira, eu entendi a preocupação, o medo de perder, sabe aquela coisa assim que parece que caiu a minha ficha, a minha visão. Eu e minha mãe, a gente sempre foi muito amiga, sempre parceiras, assim mesmo, sabe? De tudo, da vida. Mas, quando o Jorginho nasceu, eu passei a respeitar muito mais a minha mãe como mãe. E as coisas que eu criticava, eu passei não a justificar, mas eu passei a entender. Eu criei uma empatia muito maior. Eu consigo me botar no lugar dela, assim, e eu entendo que ela não errou. Ela fez o melhor dela em todo o tempo. Errar, né? Porque os nossos pais não erram, vamos dizer assim, erram se a gente for julgar aquilo que a gente achar certo. Mas como pai e mãe, eles sempre fazem o melhor que eles podem, né?
Verdade, E de verdade. alguma forma eles estão tentando acertar. Eu me emocionei muito, Thalita. Como é que foi para você, assim, quando a Helena chegou, como ficou o teu olhar para tua mãe, para o teu pai? Como Ah, é eu que acho que foi? eu acho que isso é para toda mulher que se torna mãe, né? Ela começa a enxergar, passa a enxergar a própria mãe de uma maneira totalmente diferente. Hoje eu enxergo a minha mãe, as atitudes que ela teve quando eu era mais nova em relação a algumas coisas que eu fiz, sabe? E que eu falei, meu Deus, eu ia fazer da mesma forma que a minha mãe. Hoje, como você falou, eu entendo, né, o que eu achava que ela estava errada, hoje eu entendo que não era errado, era a forma dela de Errado. cuidar, de fazer, né? O meu relacionamento com a minha mãe sempre foi de muita intimidade, né? Assim, eu falo que nós, como família, meus pais, meus irmãos, a gente não éramos muito carinhosos de ficar abraçando, de ficar beijando, mas assim, a gente sempre era aquilo ali, ó, mexeu com um, mexeu com todo mundo, né? Com a Sempre foi família toda. assim, isso aí. A gente sempre foi muito de defender um outro, de querer É. cuidar um do outro. De beijo e abraço a gente nunca foi, mas e só que aí eu trouxe, além dessa defesa, além de, sabe, a minha família é tudo para mim, não mexe com a minha família que tá mexendo comigo, eu também trouxe a parte carinhosa, né? Eu sou super assim, ó, aquela mãe é pegada, mas eu também sou de ficar beijando, de ficar abraçando. Não sei se isso vai durar muito, né? Porque a Helena tá pequenininha, mas quando cresce, né? Ai, mãe, chega de beijo, né? Dizem que é assim, né? Mas e eu aprendi isso com a minha mãe, sabe? Dela de querer ser aquela leoa mesmo, de cuidar dos filhos, sabe, de proteger em todos os sentidos, principalmente pela vida que eles sempre levaram, né? Que eles são pastores, com medo de alguém julgar a gente ou de criticar, não sei. Ela sempre foi muito. Sempre botou a gente ali, né? Em volta dela, cuidando, e era sempre aquilo ali de estar todo mundo junto. E hoje eu entendo perfeitamente a forma como a minha mãe fazia isso. Entendo muitas vezes ela não me proibido mesmo, que eu sempre reclamava, mas você não deixa eu fazer nada, eu não posso sair com os meus amigos, eu não posso ir no aniversário de uma pessoa que não é crente, né? Principalmente a A gente, gente só entende depois, né? Que sabe, eu coisa, sempre né? brigava com a minha mãe, mas por que, mãe? Eu vivo no mundo, eu vivo no mundo, eu sei que eu sou da igreja, eu sei que eu sou cristã, mas eu vivo no mundo, como é que eu não vou ter amigos que não são cristãos? Como é que eu não vou conviver, que não sei o quê? E eu sempre briguei muito, reclamei muito com a minha mãe em relação a isso, e hoje eu entendo completamente, graças a Deus que ela foi firme nas decisões dela. Eu agradeço muito a Deus por ela ter sido uma mulher firme. Não vai, não quero, não dê. Por quê, mãe? Não interessa o porquê, não vai. Porque tem horas que tem que ser Confia em assim, né? mim, pronto. Isso aí, eu sou sua mãe e eu sei o que é melhor para você. Isso é verdade. É a minha mãe, a mãe sempre sabe o que é melhor. Né? A mãe tem um sexto sentido, como falam. Né? E eu, assim, hoje Não, eu olha, super entendo a minha mãe. Eu só agradeço a Deus por ela ter sido a mãe que ela sempre foi e a mãe que ela é até hoje. A mãe leoa de querer, sabe, cuidar dos filhos mesmo, e estar sempre preocupada e defendendo e estar ali junto. Pode não ser uma pessoa de beijo, de ficar beijando, de ser carinhosa, porque é a minha família como um todo, né? é o Mas que perfil dela, é o né? perfil, Mas mas ela tem outra linguagem que de amor. demonstra o amor dela, sabe? Se doando, porque a minha mãe, cara, não, eu falo que a minha avó e a minha mãe não existe pessoas iguais a elas em relação a se doar. Com a minha mãe, e sendo mãe, eu aprendi realmente o que é se doar, o que é se sacrificar por uma pessoa. E a minha mãe faz Pastora exatamente isso. Elisete é demais, né? Ela se doa de uma forma que eu não conheço pessoa que faz igual a ela, igual minha avó também fazia. Sabe, de se doar, de se colocar no lugar do outro. É o sabe, de amor incondicional, né? Quando você se torna mãe, você realmente sabe o que é um amor incondicional, né? Aquele amor de que Deus morreu pelo seu filho e você falar, gente, agora eu sei, meu Deus, Deus tu é muito maravilhoso, tu entregou o seu único filho. Eu fico pensando, meu Deus, eu entregar a Helena para salvar o mundo inteiro, gente. É uma coisa assim Pensa. que às vezes é surreal de passar pela cabeça, mas foi o que Deus fez. E quando você tem filho, você aprende, você entende o que é isso. E a minha mãe, ela sempre me ensinou isso, sabe? De se doar, de amor incondicional, de estar ali com os filhos e querendo passar para eles sempre o melhor. Tentando, ela sempre, quando ela proibia as coisas, ela também sempre tentava explicar. Às vezes não, porque ela falava, não é e pronto. Mas muitas vezes ela tentava explicar isso. Depois que eu me tornei mãe, eu só agradeço a Deus pela mãe que eu tenho, sabe? Pela mãe que Deus me deu. Que não é que assim, é a melhor mãe de todos, né? Todo mundo fala isso, mas a minha mãe eu falo, gente, com a minha mãe, hoje eu sendo mãe, eu entendo as diversas vezes as coisas que ela falou, como me ensinou,
Para eu estar aqui hoje, eu sou fruto sabe, do exemplo da minha mãe. Entendeu? E isso, quando eu me tornei mãe, eu passei a compreender muito mais a minha mãe, passei a entender muito mais a forma como ela vive, como ela trata as coisas. Porque às vezes eu falava, ai, minha mãe é boazinha demais. Ai, a minha mãe, com os outros, Tudo né? que a gente A minha acredita mãe é depois boazinha vai... demais, a minha mãe, ao mesmo tempo que eu falava que ela proibia as coisas para mim, eu falava, ai, minha mãe é boazinha demais, a minha mãe se coloca muito no lugar do outro. Hoje eu entendo, e assim, caramba, hoje eu compreendo muito E melhor faz ela. igual, né? Muita coisa faz igual. Exatamente, aí comete os mesmos erros, vamos dizer assim. É bem assim, você falou uma coisa muito legal, que a tua mãe e a tua avó eram assim. Então, com certeza, a tua mãe aprendeu com a mãe dela, você aprendeu com a tua, a Helena está aprendendo contigo. E assim as nossas atitudes, né, vão gerando frutos e mais frutos. Nossa, e assim, olha, Thalita, eu tinha muita coisa ainda para te perguntar, porque o nosso papo está muito legal. A gente vai fazer mais, hein? Tá Vamos, e demais. agora eu vou fazer uma também e vou te convidar, né? Que eu vou ver se em abril eu Oh, vou que começar a legal. fazer umas lives também. Eu vou te convidar também para a gente conversar sobre isso, para você dar, Sou toda falar. sua, minha amiga. Estou à tua disposição. Mas, ó, Obrigada. antes da gente terminar, com o coração muito apertado, eu queria fazer uma brincadeira contigo. Eu sempre faço aqui no Papo de Mãe, é rapidinho, eu falo que é um bate-bola. É mitos ou verdades? A gente vai Tá dizer se bom. é mito ou se é verdade. E aí você pode explicar porque é mito ou porque é verdade. E aí eu separei algumas frases que o pessoal fala muito, que a gente escuta muito. Ó, por trás de cada criança que acredita em si, existe uma família que acreditou primeiro. Mito ou verdade? Verdade. Para mim é verdade. Para mim, Muito verdade. a família acreditou primeiro nessa criança e mostrou para ela que ela pode ser autoconfiante, que ela pode ser corajosa, que a família está ali sempre com ela. E por conta disso, ela se tornou, né, o que você leu aí. Ela se tornou uma pessoa que acredita em si mesmo. Quando os pais, a família acredita na criança, a criança, consequentemente, vai acreditar em si mesmo, vai se tornar uma criança corajosa, uma criança autoconfiante por conta dos pais. Para mim, é verdade, Eu né? super concordo. É muito importante os pais terem essa sensibilidade, perceberem as virtudes do filho, porque hoje em dia, com essa correria, celular e tantas coisas que tomam a nossa atenção, muitas vezes a gente não consegue enxergar e valorizar o que os nossos filhos têm de bom, de melhor, né? E quando a gente consegue fazer isso, é muito lindo ver o florescer disso aí na vida dos filhos da gente. É muito legal, super concordo contigo e com essa frase aí, né? Agora, com essa, eu quero ver o que tu vai falar pra mim. A gente meio que já pincelou ela, mas vamos lá. Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Ah, isso aí. Ah. Isso é mito, né? Mito, bota mito fácil que eu faço. Hã? É mito, porque a criança vai fazer o que você fala e o que você faz, que querendo ou não, você é um exemplo para ela, falando, tomando atitude, sem falar, só com as suas atitudes. Então, faça o que eu faço e faça o que eu mando, não é? Não é Exato. mais. E tem mães aí que dizem assim, ó, mas você é criança, você não faz mesmo e tal, eu sou adulta, eu posso. Gente, a criança não se vê criança. A criança Eu vou dar um exemplo meu, né? Que eu sempre falei, a minha filha vai comer salada, vai comer legume, vai comer de tudo. Só que eu sempre fui muito ruim para comer. Tudo e não como. Sempre fui muito ruim. Jesus, para comer uma alface é uma luta. Aí eu falo, não, mas a minha filha vai comer, meu marido. Ah, ela vai ver você comendo o arroz e o feijão, não colocar uma alface. Você acha que ela vai querer comer? E é exatamente assim. Não adianta, eu tô mandando comer, eu tô mandando fazer. Não vai fazer, ela vai fazer exatamente o que você faz, entendeu? Ela Então, te observa, a criança tá ouvindo mais o que você faz do que o que você fala. Vai na nossa, mamãe. É verdade. Ó, mamães que estão nos assistindo, presta bem atenção nisso, cuidado. A gente deve criar os nossos filhos no caminho, não é mostrar o caminho, é caminhar junto. Caminhar junto, exatamente. Vai dar muito mais certo, muito mais certo. Sabe uma coisa legal que eu tenho feito com o Jorginho? Vou abrir um parênteses aqui. Eu costumo fazer algumas perguntas para ele, de vez em quando, para saber como ele está me vendo, como ele me vê. Aí, de vez em quando, eu falo assim, filho, você acha a mamãe brava? Aí eu gosto de ouvir a resposta dele, né? Ele faz, não. Aí eu falo, mas a mamãe às vezes fica brava, né? Ele, só quando eu faço pirraça.
Ele já sabe. Já sabe, Olha é. como eles sabem, olha como eles sabem. Às vezes eu falo assim, filho, quem é mais provável de fazer comida? Aí ele fala, a mamãe. E o Jorginho, ele já sabe que quando eu faço com ele. Então, assim, olha como é interessante. Perguntinhas bobas, eu faço assim, brincando com ele, mas ele já tem uma percepção de quem é a mãe, de quem é o pai, de É como é a vida. E verdade. isso eu chego a me assustar, porque eu não imaginava que ele tinha uma percepção tão afinada já disso, sabe? Eu acho que criança, né? Tá nem aí. Ainda É, a mais os mãe, nossos. É eles super prestam estranho. atenção em tudo, é verdade. Presta atenção em tudo. Outra frase, mito ou verdade? Criança difícil não existe. Difícil é ser criança num mundo cheio de gente ocupada, cansada, sem paciência e com pressa. Olha, eu acho que é verdade. Eu acho que a gente adulto que complica tudo e que acaba externalizando isso e passando para a criança. Entendeu? Eu acho que criança é uma esponja. Então ela vai sugar tudo de você, é uma esponjinha. Se ela vê que você é um adulto com um temperamento difícil, estressante, que é uma pessoa estressada, que é uma pessoa que não sabe olhar a vida de uma maneira assim, meu Deus, muito obrigada porque eu estou viva. Muito obrigada pela minha família, pela minha saúde. Você vive completamente o contrário disso, ela vai, consequentemente, parecer com você, se tornar uma pessoa difícil. Porque eu acho assim, a minha filha, a minha filha se parece comigo com o pai, entendeu? Nossos filhos parecem com os pais. Então, se ela é uma criança difícil, é porque os pais são difíceis, né? Os pais são pessoas difíceis em todos os sentidos. Eu acho que não existe criança difícil, existe pai, mãe que passa isso para a criança, porque querendo ou não, a criança é uma esponja, ela é o que o pai vê, o que o pai é, o que a mãe é, o que a mãe demonstra, o que a mãe faz, o que o pai faz. Então, acho que isso é E às uma vezes verdade. na tentativa de chamar a atenção dos Isso pais, aí. ela tem reações Reações. que acabam dificultando, assim, acabam demonstrando um temperamento que nem é o temperamento dela, mas para chamar atenção, para conquistar um momento de qualidade com o pai e com a mãe, a criança extravasa, né? De É alguma verdade. forma. Eu também concordo com isso. Ó, a última frase de mitos e verdades aqui pra gente. Oração de mãe tem superpoderes? Ah, tem. Mãe, a oração de mãe. É verdade, a oração de mãe tem superpoderes. Gente, Eu sou experiência viva disso. Quantas vezes eu vi minha mãe orando por mim, por decisões, né? Eu já mais velha, por decisões que eu queria tomar e que eu queria sobre determinadas coisas que eu queria fazer e a minha mãe orava, não, meu Deus, mostra para ela que isso não tá certo, tá errado se ela for por esse caminho, mostra para ela e Deus me mostrava, e Deus revelava e eu mudava a a minha opinião ou mudava o caminho que eu queria seguir justamente porque minha mãe orou por mim. Então, oração de mãe tem poder, sim, tem muito poder. oração, palavra, porque quando mãe Palavra, fala pra mim, minha filha, se mãe diz que o negócio não vai dar certo, não tem é quem faça verdade. dar certo, É né? verdade. Deus já fez assim, né? Deus deu essa autoridade para os pais. Tanto para a mãe quanto para o pai. Eu ainda acho que a mãe, o negócio ainda é mais profundo quando o assunto é a mãe, né? É Mas os verdade. pais têm toda a autoridade mesmo sobre os filhos, e é uma coisa impressionante, isso é verdade. E Thalita, eu gostaria que a gente encerrasse com duas coisas. Eu gostaria que você orasse pelas mães, pelas famílias que estão aqui com a gente na live, né? Por quem quer voltar a ter um tempo para si, quem quer resgatar o casamento, né? Assim, de uma maneira geral, ora pelas famílias que estão aqui com a gente. E depois, se você puder já deixar algumas dicas, deixar alguns conselhos para quem quer ser mãe, ou para quem já é mãe, mas tem tido dificuldades, eu queria que você fizesse esse encerramento para a gente. E antes eu quero mandar um beijo para a Esther e para a Val. Valzinha, beijo, minha linda. Ela está sempre me acompanhando. A Esther também são amigas que o Instagram me deu, maravilhosas. O Adolfo são intercessores, assim. A Jumara, que já fiz algumas lives com ela. Não podia deixar de mandar um beijo muito carinhoso para eles aí. Tá Ora contigo, minha então? amiga. Ora então Bora. primeiro? Posso orar? Pode, vambora. Então, vamos lá. Senhor Jesus, amado Deus, estamos entrando agora na tua presença, Senhor, para glorificar o teu nome e agradecer, Senhor, por estarmos aqui
te adorando, te louvando, Senhor, estarmos vivos com saúde, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas famílias, Senhor, por cada pai, por cada mãe que assistiu essa live, que ainda vai assistir, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que tu me dá de poder criar a Helena nos teus caminhos. E assim como eu, a Babi e outras mães e pais que estão assistindo essa live, Senhor. Nos dê sabedoria e discernimento, Senhor, para fazermos de acordo com a tua vontade na criação dos nossos filhos, Senhor. Repreende, Senhor, todos os dardos inflamáveis do maligno, Senhor, nas nossas famílias, Senhor, nas nossas casas, no nosso lar, com os nossos filhos, Senhor. Cai por terra, Senhor, toda seta, Senhor. Tudo que não provém de Ti, Senhor. Não permita, Senhor, que entre na nossa casa, na nossa família, Senhor, e na vida dos nossos filhos, Senhor. Que eles possam, Senhor, ser exemplos Teus por onde eles andarem, Senhor. Que eles possam Te conhecer verdadeiramente, Senhor. Não só pelo que nós pais falamos, mas Te conhecer verdadeiramente, de contigo andar, Senhor. Que eles possam, Senhor, Te aceitar e Te servir como o único e suficiente Salvador e nunca se desviar dos Teus caminhos, Senhor. Que possamos, Senhor, ser exemplos como pais, como mães, Senhor, dentro da nossa casa e por onde a gente for com os nossos filhos. Abençoa, Senhor, cada marido, cada esposa, Senhor, aqueles que ainda não tiveram filhos e têm desejo de ter, Senhor. Concede, realiza o desejo de acordo com a Tua vontade. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Nos dê sabedoria, muitas vezes paciência, Senhor, discernimento para poder criar os nossos filhos. Mas que possamos ter em mente sempre que sem Ti nada vai dar certo. Sem Ti, por nossa vontade própria, a criação não será correta. Pois Tu é o nosso Criador, o nosso Pai. Então não tem ninguém melhor do que a Ti para nos guiar e nos orientar. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de participar dessa live, Senhor, com a Babi. Abençoa a vida dela, o marido dela, o filho dela, a casa dela, toda a família dela, Senhor. Continue, Senhor, usando a vida da Babi para ser canal, para que outras pessoas sejam abençoadas, Senhor. Que ela possa continuar sendo canal para que almas sejam salvas, que almas sejam restauradas, famílias sejam restauradas, Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu continue nos guardando, acampa Teus anjos ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ai, amiga, que coisa mais linda. Olha, para quem não sabe, eu acho que eu acabei não falando no início, eu falei na hora que eu estava divulgando, mas a Thalita, sobre o nome já diz, né, gente? Thalita Malafaia Silveira, esposa do Anderson, mãe da Helena, ela é filha do pastor Silas Malafaia, da pastora Elisete. Eu quero deixar um beijão para eles. Gente, eles fizeram meu casamento, são pessoas que eu amo demais, que eu respeito demais. Falamos muito neles aqui. E assina embaixo de tudo que a Thalita falou, porque eles são realmente referenciais, tem toda a minha admiração, meu respeito. A pastora Elisete já esteve com a gente no Papo de Mãe, falando sobre criação de filhos, o papel dos pais na criação dos filhos. Foi maravilhoso, foi um presente do céu. Vamos fazer outras também, se Deus assim permitir, se Deus quiser. Eu sei que ela está sempre com o coração aberto e disposta a ser bênção, a ser canal. Qualquer hora até pastor Silas também para vir aqui dar uma palavra. Se marcar, ele vai. Se marcar direitinho, ele vai sim, ele aceita, sem problema nenhum. Com certeza. Ainda mais você, sua família, né? Sua mãe, gente, eu admiro tanto sua mãe e seu pai. Eu vejo o Instagram deles, eles assim, né? Eles, né, são tantos anos casados e você vê o amor que ele tem. Eles são apaixonados. Você vê que a paixão, né, que eles têm um pelo outro. Eu sempre vejo o Instagram deles e vejo isso. A sua mãe é uma querida simpática, o seu pai também, que sempre abençoa na vida do meu pai, consequentemente na minha vida também, né? A gente é família, Thalita. Tá tudo em casa aqui. Tá tudo em casa, é verdade. Coisa bem boa, minha amiga. Muito obrigada. Amei o nosso papo. Amém. A gente tem muita coisa para trocar. Eu já vi que a gente é bem parecidinho, tá? A gente tem muita coisa em comum e tua vida é bênção na minha vida. Obrigada por tudo. Olha, gente, eu vi que tem gente aqui, Thalita, do Espírito Santo. Já passou gente, tem gente do Rio, tem gente de Santa Catarina, tem gente de Recife, tem gente da Bahia. Gente, muito legal. Muito bom ter vocês com a gente. A paz do Senhor, pastor.
Lindbergh, pastor Lindbergh, a paz do Senhor para todos vocês, gente. Muito obrigada por vocês acompanharem, por vocês estarem com a gente aqui no Papo de Mãe. Não percam, Thalita, fica aí comigo só para fazer o encerramento, a gente faz Tá juntas. bom. Eu quero só lembrar para o pessoal que está vindo por aí, olha, gente. Próximo Papo de Fé, que é uma segunda-feira. Aqui nós temos 3 papos, tá? Para quem chegou depois. Papo de fé, papo de mãe, papo de cozinha. É muito papo, porque a gente gosta disso. Nós somos dessa. Então, o nosso Papo de Fé é toda segunda, dia 12 de abril, com o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Vamos falar sobre o cristão e a política. Vai ser demais. Dia 19 de abril, Ana Nóbrega. E no Papo de Mãe, no dia 14 de abril, vou divulgar tudo para vocês depois, doutora Denise Portugal, maravilhosa, né, Thalita? Maravilhosa ela, doutora Denise. Amamos, doutora Denise. Ela é uma mulher muito especial, vai estar conosco falando sobre start para o bem-estar, espírito, alma e corpo sarados, restaurados, tratados, bombando, tudo em perfeita harmonia, gente. Está imperdível, né, minha amiga? Verdade. Então é isso, pessoal. Um beijo enorme, Thalita. Obrigada mais uma Muito vez. obrigada a você. Muito obrigada a você pela oportunidade, tá? Um privilégio, um prazer estar aqui. Um abraço aí para todo mundo, os que ainda vão assistir também. Que Deus abençoe a cada um aqui que parou para assistir essa live, que participou com a gente. Um abraço, que Deus abençoe. Beijo, pessoal. Beijo, Jaque, sua linda. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, Thalita. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Vai ficar salva, tá? Tá bom. Tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.